E aí galera, beleza? Vamos lá fazer um vídeo aqui, um vídeo um pouco diferente, um vídeo só para descontrair, para a gente pensar um pouco, né? Muito assunto, muita tretinha, muita coisinha, treta não, né? Mas analisando aí os assuntos, comentando, discutindo, né? A opinião das pessoas, isso é bom para o progresso humano, né? Então, eu tava pensando em uma parada que eu vi, na verdade foi num tom de meme, piada, mas que colocou um pouco minha cachola para funcionar, né, acerca de alguns assuntos. Basicamente acerca aí das forças, tá, atuantes ah, do nosso mundo ao nosso redor, tá, e as leis da física, né? E obviamente, é, como terraplanista, tá? Não que, né, eu fique falando do assunto, mas como uma pessoa que já defendeu e acredita na Terra plana, né? É, e que já questionou diversos assuntos, muitas coisas acerca do tema, né? E uma das coisas que eu mais falei sobre foi a questão da Lua, porque exatamente eu via de uma forma que o assunto ele deveria ser defendido de forma cosmológica, tá? Então não adiantava só ficar. Agora, óbvio que também a minha ideia era que o assunto só ficasse no campo das evidências, das provas, do empirismo. Exatamente para a gente não cair naquele erro do heliocentrismo 2.0, ou seja, começar a criar explicações matemáticas para responder perguntas sem respostas ou para coisas inalcançáveis. Eu sempre fui contra isso. Então sempre me pautei naquilo que a gente poderia de alguma forma reproduzir, tá? E obviamente acerca das leis da física a gente pode reproduzir de forma isolada ou compreendendo sim o que cada uma dessas leis está interferindo no objeto na hora que a gente quiser, né? Tanto de forma isolada como ou conseguindo observar todas essas forças atuando ao mesmo tempo, né, em um corpo. E aí é onde entravam os diversos argumentos que a gente utilizava contra a gravidade. Ou a gravidade é algo diferente, tá? Do que eles nos tentam passar e explicar, ou simplesmente ela não existe, tá? Levando em consideração tudo que pode se opor a tal força universal da gravidade, que é a aceleração, tá? Muitas coisas que a gente observa no dia a dia simplesmente torna a gravidade algo extremamente questionável. Vai. Não vou bater aqui como se não existisse, não. Para mim não existe, tá? A gente consegue explicar os fenômenos de outras maneiras com as leis existentes, menos a gravidade. Então, assim, por ser uma constante universal, uma lei constante universal com uma aceleração fixa, você se pergunta por que os corpos se comportam de maneira diferente a depender da sua massa, do seu formato, aerodinâmica, clima, temperatura, tudo isso influencia. Ou seja, então não tem como você dizer que é uma força universal, certo? Se é uma aceleração de 9, não sei lá, metros cúbicos, ou metros por metro quadrado, pode ser que assim, tá, e por que os corpos agem de forma diferente? Ou seja, não, mas aí, como o corpo, como as outras leis atuaram nesse corpo, e ele agiu de... É óbvio que vai interferir na gravidade. Aí é que entra o outro problema da gravidade. Que é o quê? Tá. Se ele é uma força e é uma constante, é uma lei e é uma constante, tá? Ela tem uma aceleração constante. Não faz sentido a gravidade ter mais ação sobre os nossos corpos do que o corpo de uma abelha. Sobre a massa da Terra do que sobre os oceanos. Vocês entenderam? Um exemplo. Tá, beleza. Então, como é que a gravidade segura as águas na superfície de uma bola se o avião sai? Mas sim, beleza, aerodinâmica, impulso, né, empuxo, impulsão, aceleração, atrito, beleza, mas são forças que elas por si só não deveriam vencer, entendeu? A gente tá falando de uma bola girando a mais de 1.600
quilômetros no Equador, onde essa água não sofre nenhum tipo de efeito, tá? Lembrando também, tá, beleza, a gravidade nos segura aqui, eu tô seguro aqui, tô de lado na bola, girando a 1.600 km por hora, né? Porque a gravidade tá me segurando. Mas a gravidade não é uma força ou entidade mágica que pode entorpecer os meus sentidos que eu não sinta, né? Ah, tem uma brisinha ali fora, eu sinto. O ventilador, passa uma formiga aqui, cara, na ponta do dedinho do meu pé eu sinto. Mas eu não tô sentindo esse trambolho todo girando. Aí é onde eu entro na questão. Eu poderia passar uma hora aqui, tá? Mostrando exemplos e mais exemplos, passando alguns experimentos, mas vamos lá. Vamos pro tema do vídeo. O que pesa mais? Né? Eu pergunto a vocês aí, vocês vão me responder. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Clássico, né? Óbvio, é 1 quilo de chumbo que de algodão. Vocês vão me responder. Não, os dois pesam a mesma quantidade. Beleza, isso aí. O que é que você prefere que caia na sua cabeça? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Agora ficou complicado. Não adianta dizer que é 1 quilo. Porque agora vai depender de vários fatores. A massa do algodão é mais dispersa. Tá? Pode ser 1 quilo, mas pode ser 1 quilo mais disperso. Um exemplo, se eu jogar 1 litro de água em você com um balde e jogar 1 litro dentro de uma garrafa, o que é que vai causar mais efeito? A gravidade não vai explicar isso e ela nem vai impedir que isso aconteça. Então você começa a perceber que quando você começa a experimentar de fato, tô falando usar a ciência, ir para o campo experimental, ir para o empirismo, você começa a perceber que, tá, qual é o papel da gravidade aqui? Aí o cidadão vai falar o seguinte: não, mas a densidade só existe por causa da gravidade? É? É sério isso? Não é uma propriedade do próprio corpo? Porque, de novo, se a densidade existe por causa da gravidade e a gravidade acelera os corpos, porque 1 quilo de algodão caindo vai ter um efeito diferente do que 1 quilo de chumbo? É óbvio, concentração da massa. Mas é 1 quilo, não deixa de ser 1 quilo. Vocês entenderam? Não deixa. Então o que é que está atuando aí? São os outros fatores. O fato de o algodão não estar, tá, né? Qual é a palavra que eu. Imprensado? Condensado? Não sei. Qual é a palavra que eu ia utilizar para o algodão prensado, né? Vamos colocar a palavra prensado em um espaço que a massa ocupe, a massa da esfera de algodão ocupe o mesmo espaço da esfera de chumbo. Que, será que teria o mesmo peso, assim, de efeito de queda? Porque aí você vai. Porque existe uma outra questão. É a questão da composição atômica, molecular do chumbo e do algodão é diferente. Será que daria o mesmo peso com a esfera do mesmo tamanho? Vamos você conseguir moldar aquele algodão em um tamanho de uma mesma esfera de chumbo de 1 quilo? Será que daria o mesmo peso, assim, o mesmo efeito? Provavelmente não. Por quê? Porque o algodão ele é mais macio e o chumbo não. Ou seja, mais uma coisa que você perguntar, como é que a gravidade vai exatamente fazer com que esses corpos acelerem e caiam na mesma velocidade? E aí, nisso tudo, você vai ter o clima que pode interferir, tá? Se está quente, se está frio, se está chuvoso, se não está chuvoso, se tem vento, se não tem, que aí entra, né? Empuxo, entra atrito, tá? As partículas das moléculas do ar causam atrito com esse corpo que desacelera a sua queda, a própria massa, né? A densidade, massa, peso, tudo junto, a aerodinâmica, a depender, um exemplo, qual é o formato que o algodão está, o chumbo por estar em formato de esfera talvez vai cair mais, obviamente vai ser favorecido pela aerodinâmica. Se ele tiver em formato de ogival, vai favorecer também, né? O algodão possa estar disperso, então uma corrente de vento vai levar esse algodão, mas é 1 quilo do mesmo jeito. O que tem mais efeito sobre você? Uma bolacha de 5 gramas ou uma moeda de 5 centavos? Se eu não me engano, tem 5 gramas. Ou seja, a própria propriedade natural do material também ela vai ser superior em efeito ao que a gravidade supostamente deveria fazer. Ou seja,
Eu consigo explicar tudo por densidade, flutuabilidade, empuxo, atrito, tração, né, atração, magnetismo, eletricidade. Tudo isso a gente até observa, tudo isso a gente consegue reproduzir em qualquer escala que a gente queira, mas a gravidade não. Vocês já perceberam que ninguém nunca fez um experimento provando de fato o que é a gravidade? Ah, não, mas as esferas na câmara de vácuo, desculpa, velho, é o mesmo efeito que você botar fora da câmara de vácuo. É o mesmo efeito. A bola de boliche e a pena. É o mesmo efeito. E outra, esse experimento da câmara de vácuo ele é tão bizarro porque é um experimento extremamente controlado. E se a gravidade age nos corpos, né, a todo momento, está agindo aqui agora, por que eu tenho que acreditar em um experimento controlado em uma câmara de vácuo? Não faz sentido. O experimento ele foi projetado para ter aquele resultado. Pega essa mesma esfera e essa mesma pena e solta. Pronto, aqui, ó. De uma muretinha de 2 metros aqui da minha casa. Será que vai dar o mesmo resultado? Óbvio que não. Aí o cara vai me dizer: ah, mas tá ventando. Ou seja, nossa, a tão poderosa gravidade foi influenciada por um ventinho. Se ela tem capacidade de segurar a Lua na órbita, a ISS na órbita, segurar os mares, né? Não fala da abelha, não, porque a abelha faz a gravidade passar vergonha. Até a própria teoria da relatividade. Deixa eu lembrar, para não cometer uma gafe aqui. Não é da relatividade, é a teoria do. Eu não sei se é do paradoxo temporal, que um bater de asas de uma borboleta pode influenciar. Né? Claro, a teoria não é tão simples, ela é muito complexa, ela tem um monte de coisas e tal, que são dos eventos, né? Mas até isso mexeria com a questão da gravidade. Então vocês percebem que se as pessoas. E eu não estou falando de questionamentos profundos, até porque eu não estou fazendo um questionamento profundo, é algo bem básico, bem primário. Mas se as pessoas elas parassem de simplesmente querer atacar e parassem de agir como se fossem babuínos, macacos, balbuciando o que não entendem, porque é isso que as pessoas fazem, repetem por meme, né? Ah, sou terraplanista. Repetem por meme. Se as pessoas parassem para questionar o que acontece ao redor delas até quando um copo cai, eu garanto que as pessoas perceberiam o quão elas são manipuladas e enganadas. Mas nem a capacidade disso elas têm de fazer. Até um fio de cabelo meu aqui, ó. Tem uns aqui para cima. Cadê gravidade? Cadê gravidade? Me parece que ela ou não existe, ou de fato não estão sabendo explicar. Porque qualquer argumento que vier aí, a gente consegue dizer, mas como é uma constante e uma lei universal se ela não age de forma constante em nenhum corpo? Né? Porque uma coisa tem peso X aqui no Brasil e na Argentina o peso é diferente. Não é a mesma gravidade? Ah, porque a Argentina está em maior altitude e o ar lá é rarefeito. Pois é. A densidade atmosférica na Argentina é menor, porque está mais alto. Quanto mais alto, mais o ar se torna rarefeito. As moléculas mais pesadas tendem a ficar embaixo. E aí você vem a questão da densidade. O que é pesado fica embaixo e o que é mais leve fica em cima. E aí entra outra coisa que a gravidade não explicaria. O efeito centrípeta da Terra, que é o efeito centrífuga, né? No caso, o efeito centrífugo, a Terra girando em seu próprio eixo. O que é que causaria, né, nessa velocidade? As coisas deveriam se organizar por densidade molecular. E não acontece. Né? Porque você vai ter minérios mais pesados ou mais leves, a depender da crosta. Sim, eles se organizam por questão de densidade, mas existe aí, né, seus poréns ou, vamos dizer, coisas fora do padrão, vamos colocar assim. Sempre existem as exceções. Né? Aí eles vão dizer que a inércia. A inércia. Ah, bom, eu nem vou entrar no mérito da inércia, porque a inércia é a coisa mais fácil de se quebrar e, assim, a inércia é bizarro. É bizarro. A inércia, quando eu tô falando a inércia existe, tá? A inércia existe. É a capacidade do corpo
se manter em um estado, tá? Um exemplo, eu estou em inércia aqui, tá? Basicamente, né? Eu estou em inércia. Mas no caso de explicar do globo por que as coisas não saem do lugar por causa da inércia, porque chegou em um ponto de giro, né? Onde as coisas se estabilizam. Cara, é bem complicado, né? E aí, nisso aí, a inércia e a gravidade são aquelas forças mágicas maravilhosas que fazem você não sentir o que está acontecendo, né? Pessoal, os seus sentidos não deixam você se enganar. O ouvir, o cheirar, né? O olhar, o tato. Os seus sentidos provam que o mundo não é como dizem, que não tem nada girando. Quer dizer, a Terra gira 1.600 km por hora, mas quando você sente alguma coisa é terremoto. O giro você não sente, mas o terremoto você sente. Mas não está girando enquanto tem terremoto? Bom, um questionamento básico me deu vontade de fazer esse vídeo, tá? Eu não sei se eu estou enferrujado acerca do assunto. Eu acredito que eu esteja enferrujado. Eu acredito que se eu cometer alguma gafe aqui, a galerinha vai te dar um voltou, vai começar a fazer vai ser um mês de conteúdo pros caras, eu tô dando aqui, um mês. Se eu falei alguma besteira aqui. Claro, se eu não falei, só vão ficar rindo, me insultando, o que é normal, o que eu não me importo, que pra mim não faz diferença, né? Mas me deu vontade. Eu tava pensando no assunto, eu falei, vou falar isso aqui, tá? Até pra esfriar um pouco um clima, porque essa semana aí foi muito react, muita treta com a galera aí. E eu sei que se alguém perceber que eu tô fazendo isso, vai me encher o saco, né? Então dá uma quebrada aí no clima e tal. Mas aí, é o questionamento. Independente de você se acreditar na Terra plana ou não, se questione, cara. Se questione, sério. Se questione. Não é possível que você questione outras coisas da vida, questione a política e acha que a ciência está 100% certa. Essa ciência é comprada. A ciência que você sabe, um exemplo, assim, vamos falar, o cara anti-vacina, globalista até o talo. Cara, não dá pra entender. Não dá para o cara é seletivo, sabe? A pessoa ser seletiva no que ela vai acreditar. Ah, eu desconfio disso aqui, desconfio de remédio, mas não, o restante da ciência está correto. Pessoal, e não vamos esquecer que os períodos que a ciência mais cresceu e mais se desenvolveu foi em períodos de guerra. E existe uma frase, eu sei que é de algum jornalista, não sei, que diz o seguinte, que a primeira vítima da guerra é a verdade. É a primeira vítima da guerra. E toda a ciência que temos, a maioria delas foram desenvolvidas em guerras. Tá? Então, fica esse questionamento aí para vocês, tá certo? Então é isso aí, mais uma vez, quem gostou do conteúdo e quiser ajudar o canal, tá? Fico agradecido, tá nossa chave Pix aí na descrição. Um abraço a todos vocês.